Olá! Boa tarde! Hoje nós vamos iniciar a nossa live aqui sobre como se reinventar na liderança. Seja bem-vinda! Olá, linda! Hoje a Vanessa Cacheta e eu, nós vamos falar aí de como a gente pode se reinventar na liderança, né? Que é um momento aí desafiador. Sumi não, eu estava morando no Rio de Janeiro, né? Então acabou que eu não vi mais aí muitas pessoas. Boa tarde, Jéssica, Vanessa. Bom, então assim, Vanessa, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. É um prazer estar com cada um de vocês nessa tarde de sábado. Muito bom. A gente fez um convite aí, né? E pessoas que entendem que esse momento de se reinventar vai estar aqui conosco, né? Ou quem não está ainda, que você conhece, que faça sentido para essa pessoa, que tem um cargo de liderança, ou que ela entende que ela vai precisar se reposicionar, envia aqui esse aviãozinho aqui embaixo para ela assistir essa live, assistir esse conteúdo que a gente vai trazer aqui para vocês. Porque nos últimos dias, a Vanessa e eu, a gente tem aprofundado muito sobre o mercado, sobre carreira, sobre como se reinventar, né? Que isso é propício do ser humano, né, Vanessa? Então a gente vai trazer muita coisa legal aqui para você e para a pessoa também que você entende que pode contribuir com a vida dela, com a carreira, está passando por um momento muito difícil, ou está com medo de ser desligado, ou já foi, né? E aí, então, eu te convido a compartilhar essa live para que mais pessoas possam ser impactadas aqui com esse conteúdo, ok? Isso mesmo, e principalmente nessa era que nós estamos vivendo no home office, o líder, ele precisa direcionar a sua equipe, acompanhar mesmo à distância. Então, na live de hoje, nós vamos dar algumas dicas para que você, líder, consiga reinventar nessa era que nós vivemos. Muito bom. Boa tarde, Jaque, Ismael. Bacana ter vocês aqui com a gente. Bom, e a gente está falando, Vanessa, eu gosto muito para exemplificar o momento que a gente está vivendo agora, daquele provérbio, né, oriental, que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fracos. Gente, esse provérbio, ele é muito assim porque ele consegue exemplificar o ciclo que a gente vivencia, tanto no mercado quanto na nossa vida como um todo, né? Que as dificuldades vai tornar todos nós aí profissionais fortes. E aí, profissionais fortes acaba transmitindo facilidade para os que vêm depois e aí tornando aí pessoas fracas. E pessoas fracas não têm habilidade, às vezes, para lidar com muitas coisas e criam tempos difíceis. E assim, novamente, sucessivamente, a gente entra nesse ciclo. Agora a gente está num tempo difícil, porém, com grande possibilidade aí de criar homens profissionais, mulheres, né, fortes aí, para lidar com tudo que está por vir, né? Quer comentar alguma coisa? E é tão interessante que nesse momento que nós estamos vivendo, eu conversei com várias pessoas e vários empreendedores e eles estão tendo novas oportunidades. Por exemplo, lançando cursos online, inovando em entregas rápidas. Então, hoje, nós podemos aproveitar o momento que nós vivemos e gerar uma oportunidade de crescimento no nosso negócio, de melhorias. E nós, como líderes, como empreendedores, nós precisamos ficar atentos a cada mudança do mercado, porque ela vai acontecer. E na maioria das vezes a gente fala, né, que nos momentos mais difíceis a gente lapida aquele diamante. Então, nos momentos difíceis que nós estamos passando, que entra a questão de home office, vamos trabalhar de casa, mas a gente vê muitos diamantes sendo lapidados, trazendo o melhor de si.
E aí eu convido vocês que estão aqui conosco, né, a ver o potencial do líder que está dentro de vocês. Talvez nessa situação você pode descobrir, se reinventar como líder e realmente atingir o seu potencial máximo. Porque na dificuldade a gente tem que extrair o melhor de nós, não é mesmo, Camila? É verdade. E a principal habilidade de um líder, eu gosto sempre muito dessa frase também, que é de extrair e desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, né? Então, tá muito assim, a gente escolheu a liderança, eu até escolhi liderança para trabalhar, a Vanessa também atende muito líder, é o impacto dessa pessoa na vida de outras. Eles são muitas das vezes, ou até empreendedores, ou tá na liderança de uma empresa, responsável pela vida de outras pessoas. O emprego, uma decisão, está na mão deles, sabe? Então, essas pessoas são tomadoras de decisões. E aí, para isso, elas precisam entender aí uma complexidade, tanto do mercado, quanto de ser humano, como que as pessoas funcionam, como se reinventar para continuar garantindo empregos, né? E quando a gente fala de emprego, a gente está falando de sobrevivência. Eu vim de uma família onde eu passei dificuldade financeira, sim, sabe? Tinha vezes da minha família não conseguir ter dinheiro para comprar remédio. Então, assim, eu sei a importância de se ter um emprego, de se ter um provedor ali, né? Então, é muito complexo. Isso sempre me chamou muita atenção, né? E hoje, quando eu consigo contribuir com o líder, quando ele consegue ter ideias que vai impulsionar a vida dele e a da equipe dele, eu consigo ver que eu estou contribuindo com algo que lá atrás me fez muita falta, sabe? Então, essa importância da carreira, essa importância da segurança, que hoje um trabalho, ele traz uma certa segurança, sobrevivência, na verdade. Né? Comida, quando a gente fala da pirâmide de Maslow, outras necessidades básicas do ser humano que são supridas. Né? A segurança é uma das necessidades do ser humano, de sentir, né, segurança. Então, isso tudo propicia através de uma boa liderança, tá? E aí eu trouxe algumas questões aqui, né, que o líder tem essa influência na vida de tomada de decisão das pessoas, mas que nesse momento o sucesso e o fracasso vai ser definido agora, Vanessa. Em que sentido? Pessoas que ficarem com os braços cruzados, só esperando, não, vou deixar passar para ver como que vai ser, e não se reinventa, não pensa diferente, porque as necessidades dos clientes, das pessoas, das empresas vão continuar. Só que a forma que a gente vai atender essas necessidades que vai mudar. Né? Então, como que hoje você, olhando para isso enquanto líder, né, enquanto uma pessoa que é empreendedora, já consegue se antecipar? Porque aí você consegue sair do outro lado do corona crise com uma outra visão, né, com uma outra entrega, com outro posicionamento, tanto na sua carreira quanto na vida da sua equipe. Às vezes evitando até cortes desnecessários, né? E aí os cortes se dão nas empresas muitas das vezes por falta de demanda. Então, sem demanda, a empresa não tem renda ali. Sem renda, como que vai pagar as pessoas? Não tem como. Então, nós somos responsáveis, enquanto líderes, enquanto empreendedores, a continuar gerando essas demandas, sabe? Nem gerando, mantendo essas demandas, para que a gente consiga atender aí, às vezes da forma que a gente consiga nesse momento. Agora não tem tanto esse contato, que é uma das coisas que é o nosso desafio. Boa tarde, pessoal, tá entrando, Luiz, Washington, Paula. Então é um desafio nosso, né, Vanessa? Porque não tem esse contato mais pra gente. Não, deixa eu vender alguma coisa, deixa eu liderar a minha equipe aqui na empresa e vou ter que continuar com as mesmas metas. Não, tudo vai ter que ser revisitado, tudo vai ter que ser remanejado, olhado com cuidado, principalmente pessoas. É mesmo. E algo interessante, Camila, é que foi um mercado que gerou uma situação, né, que todos nós tivemos que ter essa mudança. E hoje, nós que estamos dentro das empresas, às vezes a gente já planeja a nossa empresa daqui 5, 10 anos, sem pensar que pode acontecer uma situação como nós vivemos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, de ter que fechar as portas em muitos locais.
e trabalhar home office. E todos nós estamos preparados para atender nosso cliente home office, a prestar uma consultoria à distância, a estar preparado em habilidades de gestão de conflitos à distância, de prioridade do tempo, porque nessas últimas 2 semanas, praticamente, que já estamos em home office, algumas empresas falaram assim, Vanessa, eu estou desesperada, o que eu vou fazer? Minha equipe home office, eles não vão trabalhar, eles não vão produzir. O líder duvidando da sua equipe. E aí eu conversei com esse líder. Você já fez um levantamento do que essas pessoas precisam fazer em casa? Quais são as expectativas? Quais resultados? O que elas precisam entregar? Não, não fiz. Então faça isso, faça esse planejamento, porque você vai direcionar a sua equipe, ela está perdida. Mas o direcionamento do líder é fundamental para a gente enfrentar essa crise. E essa semana eu tive o feedback desses líderes e foi incrível. A gente fez uma videoconferência ontem e falou assim, Vanessa, está rendendo mais do que quando está no escritório. Por quê? Todo mundo está dedicando 100%, mesmo que, lógico, em casa pode ter alguma distração, eles foram direcionados e eles estão produzindo. E entra aquela questão do empregado. Ele pensa assim, gente, eu posso perder meu emprego se eu não trouxer resultados. O comprometimento deles também aumentou, porque eles querem trabalhar, eles querem produzir. Então, o líder ele mudou seu posicionamento, ao mesmo tempo gerou a responsabilidade da sua equipe, cada um deles vão trabalhar em casa, mas eles têm que trazer o resultado para a empresa está continuando, está rendendo, e o bacana é que está tendo esses resultados positivos. Vamos dizer, pegou a gente desprevenido? A maioria pode ser que sim, mas a gente se reinventou nessas últimas semanas, a gente está tendo resultados incríveis. E quantos líderes talvez estão tendo esses resultados, lidando com seus medos, suas frustrações? Porque às vezes o próprio líder tem que se reinventar. Ele tem que ter autoconfiança que vai dar certo, inovar, buscar um método de direcionamento da sua equipe, porque a autoconfiança do líder, o direcionamento dele é fundamental para a sua equipe. Ele é o espelho. É o reflexo do líder, né, Camila? Sim, ele é o espelho, né? Não tem como a gente fugir disso. Por isso que quando a gente consegue impactar um líder, né? A Vanessa escolheu trabalhar com líderes também, eu também escolhi, a gente consegue impactar não é só uma pessoa. Se ele tem 50 pessoas na equipe dele, a gente impactou 51 vidas, certo? Se a gente trouxe humanização para as relações, vai ser uma equipe que vai produzir mais. Isso mesmo. Boa tarde, pessoal que está entrando, Francisco, acho que teve mais gente. E fique à vontade se quiser fazer perguntas também, que o objetivo hoje é uma troca sobre a reinvenção da liderança hoje, o desenvolvimento de tantas outras habilidades. Eu falo que uma das fundamentais é a gestão do tempo. Em casa, às vezes tem o contratempo de talvez filho, ou marido, ou esposa. Então tem alguns contratempos e como lidar com todos eles e também direcionar o seu trabalho, fazer a gestão do seu tempo, das suas prioridades como líder e também da sua equipe. É fundamental você poder direcionar eles para que não seja uma frustração, mas pelo contrário, que eles consigam extrair o melhor deles durante o tempo, né, que está dedicado ao trabalho. Isso, muito bom. Essa questão do líder, ele é espelho. Então, quando a gente fala de ter inteligência emocional, nesse momento é uma das capacidades que o líder precisa ter, né? Inteligência emocional no sentido de entender suas emoções e também de ter pensamentos positivos nesse momento, porque a gente tem sempre duas opções, ou de olhar que está vindo uma catástrofe, que realmente, na realidade, tem algo acontecendo que não vai ser fácil, mas se a gente fica focado nisso, a gente não consegue ver as oportunidades. Né? A gente entra num pânico e aí, assim, dá um branco e a gente só vê as dificuldades. A gente não consegue ver o que tem de oportunidades ali. Então, a inteligência emocional nesse momento, de ter pensamentos positivos, está muito ligada a isso, para a gente conseguir conectar com o que pode ter de oportunidades, porque toda crise tem uma oportunidade, gente. Né? Nesse momento, a gente está falando que vai ser a dança das cadeiras, né? Empresas que estão aí, às vezes, na liderança há muito tempo... às vezes vai deixar de estar na liderança, outras pequenas vão subir e assim sucessivamente. Depende da forma que cada um vai se adaptar nesse momento, né? Nesse momento a gente está sendo tirado à prova
se a gente consegue realmente ter aí essa capacidade de mudança, de gestão da mudança, de se reinventar. Porque a única coisa que realmente permanece no mercado, na sua liderança, é a mudança. Não tem como a gente fugir disso. Então, o que vai determinar o sucesso ou o fracasso nosso nesse momento é quando a gente vai olhar para isso. Como que eu vou me reinventar? Tem um passo a passo, tem um método para fazer isso, né? Tem muita florada agora, Vanessa, na liderança especificamente, um medo, na verdade. O medo de ser mandado embora, porque às vezes tem um salário mais alto, né? Um medo de, ou às vezes já foi mandado embora, então como que eu vou fazer agora para me restabelecer no mercado? E aí entra uma questão de se reinventar muito maior, né? Porque a pessoa vai ter que realmente entender qual que é o talento dela, o que que diante disso que está sendo conduzido nesse momento, que mercado que está funcionando agora eu vou conseguir entrar e me posicionar, né? E muitos mercados serão criados agora. É essa oportunidade fantástica. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um mercado aqui de festas que por um bom tempo agora, penso eu, que vai ter um declínio aí, né? Festas infantis, festas, casamento. As pessoas não vão querer estar em aglomeramento. Essa vai ser uma das mudanças do consumidor. Eu dei um exemplo no meu store essa semana, Vanessa, que eu saí de casa, tem muito tempo que eu não saio, né? Eu fico mais home office. E aí eu saí de casa e vi uma pessoa. E essa pessoa foi aproximando perto de mim, eu tava com meu filho no colo. Aquilo foi me dando uma aflição. E aí depois eu entrei e falei, gente, isso vai mudar demais as relações das pessoas, sabe? Porque se eu tô sentindo essa tensão, esse receio de ficar perto de alguém, é como se o meu instinto de sobrevivência entendesse assim, isso é perigoso. Ter contatos é perigoso. Ficar perto de alguém é perigoso. Porque eu tava sem máscara, eu tava sem proteção nenhuma com meu filho também. Então, assim, isso aconteceu comigo, mas pensa com tantas outras pessoas que não vai acontecer. Então, é uma forma, quando a gente olha para isso, de mudança drástica nos relacionamentos aí. E a gente faz negócios, as empresas compram e vendem através de relacionamentos. Então, se esse relacionamento vai ser mais distante, às vezes um pouco mais frio, como que a gente vai se adaptar a isso? Como o seu negócio vai se adaptar a isso? A sua liderança, a sua área vai conseguir se atingir as metas considerando as mudanças aí no mercado, nas fórmulas, nas trocas, nas interações. Né? Então, esse é um dos nossos desafios. E aí, o medo do líder nesse momento é no sentido de, às vezes, ser mandado embora, sabe, Vanessa? E aí, só que esse medo, se toma conta dele, o tempo todo ele vai estar não conseguindo direcionar a equipe. Não, e aí, ele não conseguindo direcionar a equipe não vai atingir as metas, certo? Vai ficar aquele clima tenso. E esse clima de tensão pode gerar realmente, não atingir as metas, um desligamento, sabe? Então, assim, se você conseguir nesse momento mostrar o seu real valor, o seu real motivo de que você faz a diferença, seja na empresa, seja na vida dos seus colaboradores, a sua equipe não vai te sabotar para não atingir meta. Você vai conseguir olhar para soluções porque realmente é importante. E aí, para isso, eu vou passar aqui um passo a passo que eu entendi que seja o bacana aqui para você fazer, tá? E eu peço também para você compartilhar novamente essa live com outras pessoas que você entende está passando por esse momento. Você atender alguém com esse medo, Vanessa, de ser mandado embora, de se eu sair, perder meu emprego, o que vai acontecer? Como que foi? Eu não estou te escutando. Eu não estou te escutando. Não tá o áudio, não tá funcionando. Não? Então sai. E aí, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala desses passos aqui que eu comentei com vocês, o primeiro dele é a autorresponsabilidade. Né? Em que sentido? É de sentir o primeiro Ó, passo aqui. Voltou, voltou. Vanessa. Travou o nosso áudio. Voltamos. Eu estava te perguntando se você atendeu alguém que está com receio ou com medo de ser desligado na liderança por ter um salário maior, uma responsabilidade maior.
né, a demanda ter caído da empresa? Como que você... Bom, teve sim. Teve uma gestora de recursos humanos, a gente estava conversando essa semana, e ela falou, Vanessa, eu estou muito ansiosa, eu não sei o que vai fazer, assim, se a empresa vai me mandar embora, porque agora cada um está trabalhando de casa, então vai precisar só do gerente de vendas. Então ela é da área de recursos humanos e ela está com esse receio. Ela falou, não vai fazer contratação tão cedo, como que eu vou fazer treinamento? Então ela estava com um receio muito grande em relação a ser mandada embora, apesar de estar fazendo um trabalho muito bacana na empresa, devido às mudanças de mercado. E aí, nessa mentoria que eu fiz com ela, entramos assim, como ela, na área de recursos humanos, na parte de gestão de pessoas, poderia direcionar primeiro os líderes, para os líderes conseguirem acompanhar os resultados, acompanhar a equipe, trazer, né, melhorias na empresa, e também a equipe, porque gera medo em todos da equipe. Então, nós da área de pessoas temos mais trabalhos do que os outros. Então, nós temos que ver como estão as emoções dessa pessoa, o medo delas também, para lidar com o medo, com a frustração, com a gestão do tempo delas. Então, ela foi e falou, Vanessa, já tem uma semana, e ontem também nós conversamos para ver como que tá essa semana, porque foi na segunda esse medo, porque foi a primeira semana que eles trabalharam home office, e ela já fez algumas dessas práticas, tanto com os gestores, tanto com a equipe, conseguiu estar tendo melhores resultados, fazendo uma gestão de pessoas à distância, e agora ela está mais otimista em relação ao mercado, em relação às mudanças, a frustração e o medo já diminuíram. E está otimista com a volta do trabalho, mesmo à distância, ela viu que tem jeito de estar fazendo o trabalho de gestão de pessoas. Que bacana. Isso aí a gente está falando de mostrar o valor no que a gente faz, né? Se a gente conseguir mostrar agora, nesse momento, o real valor do que você, do legado que você quer deixar, do porquê você está ali, agora sim é preciso, a gente está sendo colocado à prova a todo momento, enquanto profissionais, enquanto principalmente líderes, porque direciona outras pessoas, né? Então, eu coloquei aqui alguns passo a passos para a gente chegar aí nessa reinvenção. O primeiro é a autorresponsabilidade, a gente entender, você enquanto líder, que você tem essa responsabilidade, sabe? De entender o que precisa aí ser feito, ser inovado, ser reinventado. Tanto para manter as demandas que a sua empresa tem hoje, que a sua área tem hoje, quanto para aumentar também, que pode ser um momento de crescimento, porque o tempo todo a gente tem oportunidades, né? E para isso, a autorresponsabilidade tem que estar aqui ativa, porque a autorresponsabilidade gera em nós a necessidade de ação, de estudar, de debrulhar ali no que precisa ser feito. Agora, quando a gente não tem autorresponsabilidade, a gente deixa muito à mercê, não, né? Aí fica só no medo mesmo, e aí a gente não chega em lugar nenhum. Por isso que eu falo o tempo todo que nesse momento o sucesso e o fracasso está sendo traçado, né? E isso vai ser definido das pessoas que entram em ação e das que não entram. Eu vou dar um exemplo que os meus clientes que eu atendo, Vanessa, todos eles estão com mais atividades do que antes para fazer. Com mais planos de ação para traçados para execução do que antes. Eles estão até cansados, né? Eu falou, nossa, 40 anos não tem nada. Eu falei, não, agora muito mais do que antes tem que trabalhar, tem que debruçar. Acredito na fase de ser, os dois lados vão rever as relações de trabalho. Sim, os dois lados agora vão rever as relações de trabalho, né? Isso está sendo até discutido aí o nosso presidente na questão de redução, de carga horária. E também no lado das empresas quanto dos funcionários, né? Pode falar. Camila, é tão interessante que eu lembrei de uma empresa que ela tem filiais em grandes estados aqui, e um dos estados, vamos dizer, São Paulo, Goiânia. Então, o que acontece? Lá, a pandemia está mais forte. E outra das unidades aqui na minha região, em Minas. E essa empresa, ela estava assim, não, nós vamos ter que demitir, nós vamos ter que dar férias coletivas. A hora que surgiu tudo isso, já veio aquele medo e já vamos tomar logo uma ação. E um dos assuntos a ser tratados, a gente pensou, é possível trabalhar home office? Aí eles falaram, acho que sim, vamos ver. Fizemos um plano de ação do que era possível, visto que nesses locais, diferente de Minas, que ainda está um pouco menos, né, principalmente aqui na minha região, Patos ainda está menos,
mas Goiânia, São Paulo, então nós sabemos que lá já tem algumas semanas que a pandemia ela está mais grave do que é o nosso caso. Então, eles tiveram que tomar uma ação da noite para o dia, em 2 dias, organizar 120 colaboradores para trabalhar home office. Direcionar esses 120 colaboradores para poder manter a empresa e direcionar. O que, que nós vamos fazer? Agora, em abril, eles viram... Porque além de manter, essas pessoas têm que produzir, né? Isso. E tem que ter muito entrega. trabalho. E é interessante, nesse caso, são escritórios voltados à área de contabilidade, então eles estão vivendo uma fase de muito trabalho, de imposto de renda. Não pode parar. A gente está na fase... É na fase que eles mais trabalham. Se a empresa simplesmente vão mandar embora e eles não vão dar conta de entregar o trabalho que eles têm. E eles precisam daqueles funcionários. Então, o que eles precisaram trabalhar? Organizar com a equipe. O que precisava fazer? Fez um plano de ação, acompanhamento à distância. Organizaram os computadores para cada um levar para sua casa. Então, eles se reinventaram em 2 dias. Foi Tem a assim, segurança algo... da informação também, né? Isso, a tecnologia da informação trabalha 24 horas. Lógico que entra a questão de conexão, de internet, a segurança da informação. Mas eles, antes de ir, simplesmente, vamos mandar embora ou dar férias, a gente fez esse planejamento de direcionamento. Agora, falou assim, em abril a gente vai decidir se vai dar férias coletiva ou não. Já decidiu que não vai dar férias coletiva porque tem muito trabalho. Vai dar as férias somente planejadas que já estavam na empresa. E fizeram organização para que a gestão da informação flua em tempo real. Então, houve uma evolução na empresa que eles falam assim, gente, tudo que nós estamos vivendo hoje, a gente evoluiu uma semana que a gente planejou daqui 10 anos. Então, a empresa está assim, tão feliz, tão satisfeita, que ela falou assim, foi uma evolução rápida, drástica, não foi algo planejado, mas foi necessário. E os resultados estão vindo, a equipe está toda engajada, comprometida. Eu estou trazendo esse exemplo porque são 120 famílias. Se a empresa, no primeiro dia, vamos demitir por causa disso... a decisão está na mão de um líder. Um líder. Ou vamos dar férias coletivas, eles não iam conseguir entregar o trabalho porque tem prazo, tem multas, né? Então, eles tiveram que se reinventar em tempo recorde e ao mesmo tempo tiveram esses resultados positivos. Agora eles vão fazer o planejamento e é algo que eles já estão pensando em continuar o home office porque está dando um resultado incrível e tira o custo fixo menor. Isso. O custo fixo diminuiu. Teve uma pergunta que me fizeram essa semana nos stories que se terão alguns hábitos que vão ser perpétuos. Sim, tem um dos hábitos que muitas pessoas vão aderir, algumas empresas, para reduzir custo, às vezes vai ser alguns colaboradores estarem em home office, ou algumas filiais não terem ponto fixo, reduzindo custo. E também houve outra alteração em outra empresa, que é a questão de viagens. Então, eles faziam viagens longas, um custo muito alto, para fazer reuniões de 2 horas no máximo. E agora, fazendo as reuniões online. Então, não teve perda de tempo, não teve gastos financeiros, a produtividade, a troca foi da mesma forma. Então, houve assim, uma economia significativa para algumas empresas que já estão trabalhando nessa modalidade. E elas falaram assim, gente, só em uma viagem nós economizamos tanto. Então, bacana, a gente vê, né, a necessidade de um planejamento e traz também resultados positivos, né, Camila? De reinventar, né? Assim, se todos os líderes agora, nesse momento, tiver a alta responsabilidade de se reinventar, não simplesmente falar, não, tem que cortar todo mundo e tal. Não, como que eu vou me reinventar nesse momento, sabe? E para isso, gera muito trabalho. A gente tem que aprofundar no momento que a gente está vivenciando. As necessidades das pessoas vão continuar. Só que a forma que a gente vai entregar que vai mudar. Então, a gente olha para a necessidade e entende como que eu vou conseguir atender essa pessoa. Sendo que eu não posso ter tanto contato, sendo que agora tem esse desafio aí, né? Porque nem tudo dá para ser online. Tudo que der para ser, a gente vai, né? A gente até comenta, vários profissionais, especialistas estão falando que essa crise parece que vai acelerar a gente aí em 5 anos em termos digitais, né? Porque tudo, igual você falou, a empresa estava com plano de fazer isso em 2 anos, ela fez em 2 dias. Para colocar as pessoas atender, em home office, né? Não ter o desligamento, atender a demanda e tal. Então, assim, essa autorresponsabilidade do líder agora em olhar para esse momento, ela é fundamental. Tanto para a gente manter os empregos, tanto também para a gente, para você crescer.
né? Porque tem as oportunidades, as necessidades vão continuar. É claro que nesse primeiro momento, eu também falei um pouco sobre isso nos stories, a gente vai às vezes ter demandas mais na base da pirâmide de Maslow, que é mais necessidades fisiológicas, né? As pessoas vão estar muito conectadas mais com isso. Mas isso também não vai ser pro resto da vida, sabe? Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Às vezes dura pouco tempo. Mas logo as pessoas vão querer novamente sentir por que a vida é boa, né? Vale a pena. E as pessoas vão voltar a fazer essas coisas de lazer, viagens, né? Outras questões aí. Mas para esse momento a gente tem algumas necessidades que as pessoas têm de imediato que elas vão suprir. E aí disso, como que a gente pode ajudar essas pessoas? O seu negócio pode se adaptar para ajudar essas pessoas. Não, então, primeiro é a autorresponsabilidade, pode falar. E Camila, algo que está acontecendo muito no movimento dos líderes é investir em cursos, em capacitações para desenvolver principalmente habilidades. Então, hoje eu vejo habilidades de gestão emocional, de gestão do tempo, de desenvolvimento mesmo da sua liderança. E é fundamental que entra com a autorresponsabilidade. Eu, como líder, eu estou preparado para esse momento ou não? Eu preciso me capacitar? Onde eu vou buscar ferramentas, vou buscar técnicas para que realmente eu tenha os resultados, né, nesses momentos de mudança? Então, é importante a gente mostrar esse momento, né, de mudança, mas também de capacitação, de investimento profissional, né? Sim, é um momento propício para isso, né? Porque, assim, o plano que a gente tem, né, o BP, business, negócio aí, né, o planejamento de negócio que muitas pessoas têm, ele não se adequa mais para o negócio de hoje. Então, esse olhar para isso precisa de técnica, precisa de disposição e tempo a gente tem, né? Porque muita gente está em quarentena, está em casa, mesmo trabalhando, tem muita demanda do trabalho, mas tem esse tempo para se olhar para isso, para se reinventar. E aí, para isso, novamente, a autorresponsabilidade, de pegar aquilo e falar, isso é meu, eu preciso resolver isso. Tem muita gente que depende da minha liderança, da minha inovação para que isso aconteça, para que continue aí o legado da empresa que você está ou da sua própria empresa. Então, assim, esse é o primeiro ponto, a autorresponsabilidade. O segundo traço que eu trouxe muito aqui, Vanessa, é ouvir a equipe, sabe? Porque às vezes ele está vendo alguma oportunidade que você não está enxergando. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vi essa semana, que uma pessoa tinha uma fábrica de fazer uniformes de empresa. Só que uniforme de empresa não está tendo demanda agora. Aí ela olhou o cenário, olha a importância do líder estar se reinventando. Foi lá e fechou contratos com hospitais para ela tem uma estrutura de pessoas, de costureiras, de tudo. Ela foi lá e fechou os contratos com hospitais e agora ela está fazendo cama de maca, travesseiro, toda hora tem que trocar, né? E máscaras. Então ela entendeu, ela se adaptou ao momento. Peraí, agora o que tá acontecendo, que eu preciso atender é isso. Ela se reinventou. Então, o que o seu negócio consegue se reinventar para atender esse momento, sabe? Então, muitos negócios vão surgir. E aí, para isso, se ela tivesse focada só assim, porque tá difícil, porque não tem jeito, porque isso, ela não conseguiria chegar nessa reinvenção, ela não conseguiria garantir os empregos que ela garantiu. Olha para você ver a importância e o peso que tem na mão de um líder, tomada de decisão. Ela viu a oportunidade e tinha uma demanda. E essa demanda precisava ser suprida de alguma forma e ela tinha equipe preparada, tinha um material. Então, olha que bacana, essa visão do líder, do momento atual que está vivendo e se reinventou. Que bacana, uma excelente iniciativa e exemplo para outros líderes também. Talvez, Tonada, o que eu posso fazer? Às vezes vai ter alguma mudança no seu negócio, mas pode trazer um resultado e você já aproveitar o que você tem de estrutura, de equipes, né? Muito bacana. Isso. E aí, às vezes, a pessoa que está na sua equipe tem um talento de identificar oportunidades maior do que o do líder. Então, estar aberto, sabe? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, não vou falar não, não sei o quê. Então, abrir esses espaços. Olha, pessoal, a gente precisa se reinventar. Para isso, eu preciso que vocês o tempo todo estejam identificando novas oportunidades e estejam abertos para ouvir. Né? Porque aí, nesse momento é muito bem-vindo. O terceiro ponto que eu coloquei aqui, Vanessa, para se reinventar é estar em plena habilidade de criação, sabe? E aí, para isso, eu escrevi o meu artigo de pós-graduação em psicologia organizacional nesse tema. E aí, para isso, é muito assim, eu preciso estar com uma inteligência emocional muito desenvolvida.
Por quê? Da onde vem a nossa habilidade de criação? Nós temos aí os nossos estados de egos, que é a forma que a gente se comporta, que a gente pensa e que a gente sente nas situações. E esses estados de egos é que formam a nossa personalidade humana. E um dos nossos estados de ego é o estado de ego criança, quando a gente se comporta igual quando a gente era criança. E aí dentro dele moram as nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa criação fica dentro dele. Então, assim, e o nosso outro estado de ego são três. O outro estado de ego é o estado de ego pai, onde a gente consegue analisar os cenários, ter uma análise mais crítica. Só que quando a gente fica só nele, a gente não vê as oportunidades. A gente só fica entendendo, às vezes, ali, delimitando o que é certo, o que é errado, preconceito, julgamentos. Ele é importante pra gente, às vezes, achar um erro, a gente achar... Ele é importante, ele consegue criticar e ver o que tá errado ali e tudo. Mas criar é o nosso estado de ego criança, sabe? E o outro estado de ego é o adulto, que é o que consegue ponderar, o que consegue executar as ideias. Porque não adianta só ter ideias e não entrar em ação, não executar. Eu conheço um monte de gente, de líderes extraordinários, que tem ideias mirabolantes, maravilhosas, só que não conseguem tirar da cabeça deles, sabe? E aí entra outra capacidade, que é de colocar isso para o mundo, né, de forma estruturada, dentro de um método, principalmente dentro de empresas, a gente precisa muito de uma estruturação, né, para colocar precisa ter o custo, precisa ter ali os recursos que a gente vai precisar, o que, quando, como. Então, assim, o estágio de ego adulto, ele ajuda a gente a fazer essa sistematização e entrar na execução, sabe? Em identificar as oportunidades, o que pode ser melhorado aí. E entendendo isso, é bem dizer, você precisa dos três estados de ego funcionando perfeitamente para você conseguir fazer uma ideia, o seu estado de criação entrar em ativa, sabe? E para isso você tem que estar bem emocionalmente, tá? Então, é extrema importância a inteligência emocional para o seu estado de criação estar ativo. E a gestão das emoções também vai te ajudar a identificar o estado de ego ou como está a sua equipe. Porque às vezes você tem uma ideia muito bacana como líder, como gestor, mas você precisa ter pessoas ao seu lado para executar esse planejamento, para conseguir os resultados. Talvez você sozinho não vai conseguir. Então você precisa identificar isso na sua equipe. Quem que vão ser as pessoas que vão te ajudar a planejar, executar esses projetos. Até porque cada um tem um talento, né? Isso. E quando você consegue identificar, né, Camila, o que você vê? Você vê o melhor de cada um da sua equipe. E a gente, como líder, precisa saber como e quando eu posso utilizar aquela pessoa ou a outra da minha equipe. Aquela é mais criativa, aquela é de planejamento, aquela é de execução. Por quê? Porque um projeto tem várias etapas e talvez cada um vai estar sendo direcionado pelo líder em algo que nós podemos fazer e juntos vamos ter um resultado incrível, né? Bacana. E aí, às vezes, se o líder é muito criativo, mas ele tem dificuldade para externalizar isso ou sistematizar a ideia dele, ele pode entender, igual você falou, alguém na equipe dele consiga fazer isso, né? E aí ele consegue apresentar isso, ter a aprovação da diretoria, de quem for ali, para que isso já consiga ali aumentar a demanda ou manter a demanda. Porque a gente está num momento de sobrevivência também, né, Vanessa? Manter a demanda, manter empregos. E, claro, pensando em aumentar, né? Seria o melhor do mundo. Mas, nesse momento, manter, tá? Porque, assim, agora, como eu falei no início da live, está nesse momento de início da dança das cadeiras, das empresas e tudo mais. Aí fica muito assim, nossa, eu preciso reduzir custo, eu vou olhar uma empresa mais barata. Então, eu já fecha uma relação com aquela empresa ali, e aí já perde o contrato. Então, para isso, tá no momento também, que é o quarto passo que eu quero trazer na live, de demonstrar o valor que o seu produto entrega, sabe? Porque assim, nesse momento, para não perder esse contrato, como que aquela empresa vai entender o valor que você faz na vida dela, para ela não fechar aquela demanda com você, não fechar aquele contrato, sabe? Você vai ter que acrescentar um plus. A entrega vai ter que ser diferente. A gente não somos os mesmos mais, sabe? O mercado mudou, as demandas mudaram e nós talvez vamos ter que renegociar algumas coisas, ter um diferencial, né, para a gente manter os vínculos, as parcerias. O que eu posso fazer para essa empresa para a gente manter esse trabalho em conjunto, né? Então são alguns questionamentos e os líderes precisam pensar. Houve uma mudança no cenário mundial.
Sim. Eu também preciso mudar a minha empresa, preciso mudar a minha equipe, preciso mudar os meus métodos, as minhas ferramentas. Então, é reinventar em tudo, né, Camila? É, porque senão tudo ficou obsoleto já, né? Ontem, o que valia ontem já não tá valendo mais hoje nem amanhã. Então, essa crise veio mesmo para acelerar aí toda a nossa forma de se posicionar e de mostrar valor no que a gente faz, né? De gerar aí experiências uau para o cliente, experiências que realmente você fala, nossa, vale a pena eu continuar com aquela empresa mesmo, eu tendo aí um custo, né, significativo, mas agora ela tá me dando um plus, eu vou conseguir ter mais resultado com esse plus, e aí vira relação ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Então a reinvenção tá nisso, da gente olhar o que todo mundo pode ganhar nesse momento. Então, o quarto passo é conseguir garantir essa demanda, criando algo que ninguém nunca criou. Ou, nossa, agora esse mar não está para peixe, mas o que que eu tenho de ativos? Aí você lista os ativos que você tem. Ah, eu tenho contatos, aí eu tenho tal mão de obra, que você consegue reverter isso para entregar para o mercado que está necessitando agora. Isso, e avaliar as demandas. Em alguns setores, aumentou as demandas. Os Uhum. setores da saúde, setores de alimentação, eu falo como aumentou. As pessoas estão em casa, mas a gente precisa comer, a gente precisa cuidar da saúde. Então, nós precisamos ver o que que o mercado precisa, o que que eu posso oferecer. As consultorias online aumentaram, o desenvolvimento pessoal e profissional. Eu falo que um dos investimentos que ninguém tira de nós é o quanto eu me capacito. Eu busco Uhum. desenvolver habilidades. E no momento da crise, é o momento de desenvolvimento profissional, porque a crise vai passar. E eu estou preparado para esse pós-momento? Porque se eu não E ficar esse estagnado, desenvolvimento né, não também, dá. Vanessa, esse momento que a gente está vivenciando, o desenvolvimento pessoal, ele nos permite passar essa crise de uma forma diferente, crescendo, Isso mesmo, tendo faz essa competências. gestão, né? É isso. E a gente precisa investir, desenvolver pessoalmente, profissional, aproveitar um momento que muitas pessoas falam, ah, Vanessa, na minha área, talvez no comércio, muitos comércios fecharam. Então, o que que eu faço? Muitos ficam vendo fake news ou ficam vendo notícias tão ruins que, infelizmente, geram mal-estar. Uhum. E nós podemos investir nesse momento em crescer profissionalmente, em cursos, em matérias, técnicas, ferramentas, porque a hora que essa crise passar, daqui uma, 2 semanas, a gente já Como está você vendo vai que está estar? mudando, né? Como vai estar? Como vai O estar que seu que você pode posicionamento? fazer, né? Isso Uhum. mesmo. Então, é isso que a gente queria compartilhar, esses 4 passos aí, né? Se tiver alguma pergunta que a gente possa apoiar. Nós ficamos à disposição, também pode mandar no direct. É um momento que eu falo que nós precisamos estar mais conectados, juntos, porque essa troca, essa vivência, o que que outros estão fazendo que está dando certo, pode fazer com que estimule a nossa criatividade, a gente vê a luz no fim do túnel, investir mais em vocês também, no desenvolvimento. Eu falo assim, quantos livros você já leu ou gostaria de ler e talvez agora seja o momento. O que que eu Uhum. posso investir para que eu possa ter um retorno, porque a crise vai passar e eu, como vou estar? Estou preparado para essa nova era que está surgindo, de trabalhar home office, de fazer minha gestão do tempo, gestão emocional, fazer uma liderança de forma diferenciada. Então, tudo isso, né, são questionamentos, são trocas, e tanto eu como a Camila estão à disposição de vocês. Muito bom. Então, mais uma vez, eu convido vocês a compartilharem, tá? Essa live com líderes, com pessoas que vocês entendem que podem ajudar aí com esses insights que a gente começou a gerar aqui com vocês. É um trabalho que a gente começa a criar aí dessa necessidade de agora a gente parar e olhar e falar assim, olha, eu preciso criar uma solução para isso, né? Depende de você, depende de nós, todos a gente ajudar aí essa economia. Ela não está só na mão do governo, ela não está. É um ecossistema maior. E Isso eu mesmo. acredito, eu tenho esperança que tudo vai dar certo. Com certeza. Esses tempos vão vir e vão gerar novas oportunidades, novas demandas e vamos estar juntos, preparados para tudo isso que está surgindo, né? Conte Muito bom. conosco, né? Um prazer estar aqui com cada um de vocês. Compartilhe essa live, que vai ter outras também sobre liderança, sobre gestão emocional durante a próxima semana. E qualquer dúvida, manda aí para nós. Nós estamos à disposição. Isso mesmo.
Então, até a próxima live, a gente vai falando aí nos store, colocando dicas e tudo que a gente está estudando, que a gente não para de estudar, né, Vanessa? E aí a Isso gente mesmo. fala, a gente volta aqui novamente, falando aí do tema liderança, né, que é Isso. extremamente importante, não só na vida das empresas, mas na vida das pessoas também que está sendo liderados. Ok? Só para finalizar, eu acho muito bacana essa frase que colocou, que foi o Ismael. Com isso, vamos ver nossos filhos crescer. Com certeza. Nós Amém. crescemos, vamos ver nossos filhos crescer, os resultados virão. E eu acho que a gente vai ver muitas e muitas coisas ainda surgindo, né? E tudo é uma fase. Ela passa e vem novos frutos, novas gerações, novos aprendizados e oportunidades. Isso mesmo. Obrigada a cada um de estar aqui com a gente nesse momento. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Vanessa, por estar aqui compartilhando. É sempre maravilhoso estar com você. Obrigada, Camila, pelo convite. Um prazer. Beijinho, tchau, tchau. Beijo, tchau.